Olá, investidor! O meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Flash, quarta-feira, 10 horas e 23, 8 de novembro de 2023. Temos 25 graus, tempo bom aqui em São Paulo. Eu desejo um ótimo pregão a todos. Vou iniciar os trabalhos com o racional do YouTube, falando em compra. Mas antes disso, explicando esse primeiro movimento do dia. Abriu em queda, veio no topo anterior, 121,25, respeitou. Eu até comentei que a máxima do dia seria renovada. Até aquele momento era 120,565. E ocorreu. E na minha visão, a tendência é que ela seja novamente renovada, provavelmente durante a gravação, 120,775. E no período da tarde deve ocorrer o rompimento de 120,875, encostando nos 121 mil pontos. Isso no mercado futuro. Nós tivemos alguns balanços corporativos, um deles BTG Pactual, que nós estudamos diariamente. O balanço veio muito bom, elogiado inclusive já por algumas casas. A ação ela já vem em um processo de recuperação, de boa alta. E assim deverá continuar. Tem uma cunha cujo alvo é 33,60. Então, se ocorrer uma correção maior do que a atual oportunidade, o ativo deve continuar subindo, na minha interpretação. Então, vamos ver quais os outros números divulgados para que nós estudemos. Faz parte da nossa tradição aqui na Top Traders acompanhar a temporada de balanços. Hoje tivemos vendas no varejo, alta de 0,60 em setembro ante agosto. Dados bons. Novamente os estrangeiros compraram, dessa vez na segunda-feira, 509 milhões,11. Houve entrada de 2 bi 398, institucionais venderam 664 milhões e 14, com 14. Entrada líquida de 1 bi 0,27 e pessoas físicas compraram 105 milhões 325, mas o saldo é negativo em 1 bi 376 no mês. Maravilha. Então vamos lá. Balanços Eletrobras. Elet 3 e Elet 6 eu vou fazer os estudos. Elet 3 ela vem de um movimento de reversão iniciado entre 18, 19 e 20 de outubro. Aqui houve um padrão Morningstar, pois as médias cruzaram, se deve continuar subindo. Correções, na minha interpretação, devem ser vistas como oportunidade. Primeiro objetivo, 39,86 e o segundo, 40,55. Elet 6 na tela. Idem, mas os objetivos são um pouco diferentes, né? Claro, 44,55 e algo entra aqui 45,18, 45,53. Professor, você compraria? Não compraria, pessoal. Nós não temos exposição ao setor de energia. No momento, tínhamos CEMIG, realizamos lucro em agosto. Um baita lucro, diga-se de passagem. A gente conseguiu acertar um bom momento aqui de saída, depois ela subiu, desceu, recuperou, isso que é normal para um ativo com bons fundamentos, mas nós não temos exposição nem a energia, nem petróleo nesse momento.
Iguatemi também divulgou seus números. A gente pode ver aqui na tela. Uma barra elefante na véspera, alta de 3,50, deve continuar um ativo mais travado. Claro, entre a compra e a venda, eu optaria pela compra. Está bem perto aqui de acionar um pivô a 21,04. Mas não seria, por exemplo, uma escolha minha hoje para uma carteira. Um ativo extra, alguma coisa do gênero. Mas entre a compra e a venda, é claro que é compra. É que é o momento de você selecionar, a não ser que você tenha ganho na Mega Sena. Se você ganhar na Mega Sena, você pode sair comprando uma boa parte dos ativos com liquidez que vai subir. Hoje, eu sempre faço essa brincadeira no Instagram, às vezes no Telegram, e eu tava falando com um amigo ontem. Ele falou, Wagner, se você ganhasse, por exemplo, 40 milhões na Mega Sena, quanto desse valor? Mas assim, o que ele me falou foi muito interessante. Às vezes você fala assim, eu colocaria tudo na bolsa, colocaria metade na bolsa. Ele falou, não, imagina que você vai lá na caixa, você tem conta lá? Putz, não tenho. Então você abre uma conta e aí você tira o extrato, tem 40 milhões, né? Você pode transferir para outros bancos, para corretoras, pode fazer o que você quiser. O que você faria de verdade, né? Aí, sabe o que eu falei para ele, pessoal? A primeira coisa que você tem que fazer é ser discreto. Né? Vamos falar de direcional aqui, porque senão já começa a bagunça. E de verdade, eu colocaria essa grana em 2 corretoras aqui no Brasil, não os 40 milhões, eu colocaria 30. 15 milhões em cada uma e deixaria 10 para oportunidades em imóveis. Leilão, imóvel descontado, né? E eu colocaria 15 em 2 corretoras para ter acesso. É interessante, mais informações, uma tá fora, faz operação na outra. Eu colocaria, então, praticamente 75% em renda variável. É o que eu faria. DIR 3 direcional também divulgou seus números. Ótima oportunidade, um ativo extremamente técnico, direcional. A gente teve a marcação de um fundo duplo com rompimento falso, fora da banda, dentro da banda. Uma outra pergunta que me fizeram umas 4 ou 5 pessoas nos últimos dias, e eu deixei para responder coletivamente, porque aí todos nós aprendemos. Se esses gaps, eles são realmente de fuga ou não. Pessoal, sim, eu acredito que sejam de fuga, mas não significa que eles vão ficar abertos em todas as ações. Estou aqui marcando de forma discreta. Mas sim, predominantemente sim. E tem, por exemplo, a direcional a cabeça de um pivô, 18,05. Qual foi a mínima de hoje? 18, respeitou. Então deve seguir em alta, uma excelente opção. Sob a minha interpretação. Tivemos Dexco, essa nós temos em carteira. Ela abriu caindo, e caindo forte. Faz parte do jogo em alguns... Por exemplo, nesse caso aqui o gap foi praticamente fechado, 6,96, a mínima 6,95. Esse caso aqui fechou. Então é caso a caso. Mas a maioria eu acredito que fique aberto, sendo objetivo. Professor, você acha que continua subindo? Eu acredito que sim. Dificilmente uma ação dessa qualidade vai ficar para trás. Aqui, esse primeiro impacto, o mercado não gostou dos números. Acha que é oportunidade de compra? Acredito que sim, até porque um gap fechado nesse tipo de movimento geralmente impulsiona preço, tanto que já está formando soma inferior e está acima da média de 21. Redor é outra que nós temos em carteira. E muita gente precisa controlar a ansiedade para não realizar lucro em algumas ações de forma precipitada. Eu sempre falo sobre isso. Redor já tem uma queda um pouco mais leve. Muitas casas criticaram os números, inclusive a XP,
Eu achei que vieram bem melhores que esperado. Então esse gap ainda está aberto, ativo acima das médias de 5 e 21. Redor bastante descontada, tem grande espaço para subir numa acumulação antes de um movimento de alta mais forte. Esse setor, por exemplo, eu preferi ficar de fora, de aluguel de carros. Então vamos lá, Move 3. Eu não vou explicar aqui as razões, mesmo porque nós não temos posição. Mas assim, aquela velha máxima, se eu tivesse que comprar ou vender, eu compraria. Provavelmente a gente tem o padrão da alavanca, vai acionar um pivô, mas eu entendo que existem opções melhores, é só isso. Inclusive tem o gap de fuga. A gente percebe aqui, então é uma queda que gera oportunidade, mas eu não entraria. Mas, por que eu falo nessa conjuntura se eu fosse obrigado a comprar? Porque muita gente espera que a gente tenha posições bastante incisivas, essa é a ideia do trabalho, né? Então eu falo sempre, se eu fosse um trader de um banco suíço, banco alemão, banco inglês, quando é assim, pessoal, você tem o capital e você tem que se posicionar. É compra ou venda, né? Se você tiver essa liberdade que venha do gestor. Então optaria pela compra, mas não escolheria, se eu tivesse autonomia, operar esse ativo. TOTUS, né, que se escreve TOTIVES, mas se lê TOTUS, é um bom ativo, tem bons fundamentos, extremamente técnico, mas o momento passou. A compra em TOTUS, descontada, técnica, interessante, inteligente, foi aqui no Arame Cross, entre os dias 1º de novembro, bem na virada do mês, né? Houve também eu peguei uma técnica para não travar o TradingView, mas eu não fiz hoje. Quando eu não faço, não tem jeito, ele trava. Você tem que fazer para... É como se fosse um cookies do TradingView, alguma coisa assim, sabe? Você tem que fazer um procedimento, aí ele não trava. Eu pesquisei isso, eu achei no exterior, no fórum, fiz, deu certo, mas hoje eu não fiz, então ele trava um pouquinho. Aqui no Arame Cross foi a compra boa, né? Tanto que a ação saiu de 25, tá R$30, então ela entregou, né, o que tinha para entregar no curto prazo, reagindo bem ao balanço. Eu realizaria lucro ou colocaria stop abaixo da mínima do dia. Tivemos Aretsu. Essa foi a penúltima entrada na carteira, porque a última ontem foi Onco3, Oncoclínicas. Tanto que Oncoclínicas, a gente acertou em cheio a entrada, modéstia à parte. A gente pegou quase na mínima do dia ontem, já está rompendo o W a 10,11. Acertamos na mosca, tem bom espaço para subir. E a penúltima, aqui no Brasil, foi a Aretsu. E ela divulgou seus números. Divulgou os números, está caindo 4%. Continuo entendendo que passamos por um processo de acumulação e dá até para interpretar esse movimento como um ombro, cabeça, ombro invertido. Então essa eu vejo a oportunidade de compra nesse movimento pós-balanço. Então esses foram os números, eu acredito que não ficou nenhum dos principais faltando. Esse resuminho traz os principais de ontem, de hoje. Balanço da Bayer no exterior. Só que a temporada de balanço ela já entra numa reta final na Europa e Estados Unidos, e aqui no Brasil ainda tem muita água para rolar. Assim sendo, eu vou prestigiar. O mini índice fez aquele movimento que a gente comentou. Ele renovou a máxima durante a gravação, bingo. E deve encostar nos 121 mil pontos no período da
tarde. Então vou prestigiar os nossos amigos do YouTube. Eu acho que eu não deixei nada para falar de forma coletiva. Tá tudo certo. E pessoal, só para já começou a chegar e-mail sobre o tema, a gente não vai ter mais imersão esse ano. Eu havia comentado. É que tem muita gente que blefa na internet, então fala, o professor falou que não vai ter mais imersão, mas daqui a pouco ele aparece com uma em novembro e dezembro. Não vai ter. Quando eu falar alguma coisa para vocês, vocês podem crer que é fato. Eu nunca disse uma coisa aqui, fiz outra. Hoje é o último dia de matrículas, depois reabre, nunca esse tipo de coisa. Então assim, não vai ter mais imersão esse ano, nem sei se vai ter ano que vem. O que a gente vai montar provavelmente? A gente vai montar uma oferta para o grupo fechado. E aí eu vou dar alguns bônus, seja bem-vindo à bolsa, junto com o Top Traders 360, que é a metodologia gravada, e um período no grupo. Então, quando a gente for propor a renovação para a galera da imersão 15, para eles permanecerem no grupo, eu vou propor ao mercado também, a galera que está seguindo a gente nos 126 mil pontos. E talvez seja um produto só para todos e, é claro, para o pessoal da imersão com desconto. Essa é a provável oferta. 2 meses de passaporte, um valor X para todos e um valor para quem fez a imersão 14, a imersão 15. Talvez o pessoal do passaporte, um valor um pouco menor, aí um desconto de uns 200, 300 reais. Mais provável 200. E aí todo mundo que quiser seguir conosco vai seguir, quem não quiser a gente se despede, porque além de não fazer imersão esse ano e talvez, eu não sei se vai ter ano que vem, quando eu fechar o grupo, quando bater os 126 mil pontos, realmente eu vou fechar. O conteúdo disponibilizado para o grupo aberto será bastante superficial e eu estou sendo sincero porque a gente vai prestigiar quem nos prestigiar também e assim será. Mas até lá estaremos firmes. E para quem entrar nessa renovação, que provavelmente será proposta no início de dezembro ou final agora de novembro, eu garanto que caminharemos juntos até o fim do ano que vem. Claro, se o aluno ele topar as renovações propostas a cada 2 meses, 1 mês ou 3 meses, isso vai depender. Mas eu vou manter as atividades do grupo fechado até o fim do ano que vem e quem quiser vir conosco poderá renovar a sua participação a cada oferta. Ok? Que será, em alguns casos pode ser bimestral, mensal, trimestral. O grupo é mensal, às vezes eu faço pacote de 2 meses, 3 meses, então eu já estou adiantando desde já. Então vai ter talvez a gente libere a gravação da imersão 15 para quem não fez e vai integrar o grupo fechado, mas imersão não vai ocorrer. Eu já havia dito. Então, o nosso querido amigo Thiago, ele deixa o like 40, ele pede VG e A11. Fiagro. Tendência de alta, né? Tem alguns pontos de grande volatilidade. Deve continuar subindo, briga com renda fixa. É uma boa, tá em alta. Você entraria com seu capital? Não. Mas deve continuar subindo lentamente. Curi, nós tínhamos essa ação em carteira, realizamos lucro, acho que foi 113%. Foi alguma coisa assim. Porrada mesmo a gente pegou. Saímos na máxima do movimento, ela desceu forte, veio até os 14 e aqui, setup de compra dia 23 de outubro, é o engolfo, fora da banda, dentro da banda, deve continuar subindo. Subindo passo a passo, mantendo esse gap aberto. Entraria de novo, não faz parte dos planos, nesse momento. Querido amigo Eduardo Fraga, deixa boa tarde e bons negócios. O Jack Lee, mestre, gentileza, meu pedido é Cirelli Raiz 4. Forte abraço, parabéns pelo trabalho, eu que agradeço sua nobre participação, assim como Eduardo, Thiago, Carlos, Patrícia, João, Mizushima. Todos que participam e enobrecem o trabalho, eu peço que vocês
Deixem o like, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, são sempre muito bem-vindos. Peça o ativo que você quer, faça o comentário, você é livre para se expressar, sempre tratado com muito respeito. No caso de Cyrela, é uma boa opção. O André Moraes, meu amigo, que está na Argentina, eu estou acompanhando no Instagram, pelo menos estava esses dias, junto com a Liakin e com o Igor. André e a Liakin já fizeram inclusive live comigo no YouTube, aqui no YouTube mesmo. E estavam na Argentina. Médias cruzadas em modo compra, resistência importante rompida 19,30. Deve continuar em alta, ainda um bom ponto de entrada no meu entendimento. E raiz 4, eu nunca operei essa ação. Alguns falam Ryzen ou Raizen, eu acho que é Ryzen o nome correto. Eu já ouvi diversas pronúncias, eu acredito que seja Ryzen a pronúncia. A compra ouro, aquela perfeita, linha de retorno, Morningstar entre os dias 5, 6 e 9 de outubro, individualmente um martelo, topos e fundos ascendentes, acionou um pivô rompendo a máxima do dia 13 a 365, depois um pullback e agora rompe um canal de baixa, uma situação de compra. Não é a compra ouro aqui embaixo, mas é uma situação de compra. Só que quem compra longe do fundo tem que ter consciência que pode passar por uma correção. Se for colocar stop curto, tem grande chance de ser estopado. Então compra longe de fundo pegando tendência, você tem que segurar algum nível de correção, porque se colocar stop curto, provavelmente vai ser estopado. João Mizushima, bom dia, professor. Estou animado com o movimento da Bolsa, eu também. Em breve, o desafio será alcançado. Para essa semana, nós temos... Aproveitar o gancho que o nosso querido amigo deixou. O alvo para essa semana das nossas operações são 121 mil pontos. Percebam o seguinte, o Ibovespa chegou na primeira resistência, 119.615, a máxima 119.658, e deve bater hoje mesmo a segunda resistência de curto prazo, 119.780. O que eu disse? Depois que fechar acima de 119.780, no dia seguinte busca 121. Se fechar hoje, amanhã, se fechar amanhã na sexta-feira, é o meu prognóstico. Qual que é a próxima parada? Também uma dupla resistência. 122.619, 123.009 alvos para a semana que vem. Ok? Então tem o objetivo da semana passada nós acertamos, que era a busca e rompimento de 117, e agora 121 para essa semana, 123 para a seguinte. E muito obrigado pelos elogios. E participem, se inscrevam, compartilhem, os comentários estão abertos. INBR 32, que é o Banco Inter, tendência de alta. Não faz parte dos meus planos uma compra, a não ser que eu já venha comprado. Por exemplo, aqui Morningstar, entre os dias 2, 3 e 4. Diversos ativos reverteram através do padrão Morningstar Estrela da Manhã. Deve continuar subindo? Deve, mas as nossas entradas... Por exemplo, nós entramos em Onco ontem. Esse tipo de movimento nos interessa mais. A gente pegou praticamente a fase embrionária. Agora, INBR 32 é compra, mas para seguir tendência. Para eu comprar um ativo para seguir tendência, eu prefiro colocar em renda fixa. Nesse momento, é a minha opinião. Mas você acha que vai dar mais que a renda fixa? INBR sim. Algumas ações aí não. Uma ou outra de energia, dependendo do horizonte. Mas entre a compra e a venda, sem dúvida a compra. Ok? Legal. Vou fazer de baixo para cima a sequência. Nikkei. Bolsa do Japão, caindo 0,33, fechando o gap. Eu colocaria um stop abaixo da mínima de hoje se eu operasse algum ativo ETF relacionado à Bolsa do Japão, porque se perder a mínima, tem outro gap para fechar em média de 21 para tocar. Caso contrário,
poderá inflexionar, até rimou, parece um poema. Uma outra ação, Bolsa de Xangai, outro benchmark, Bolsa de Xangai. Pullback no topo anterior, cabeça do pivô. E médias é um triplo suporte, deve seguir em alta. Minério de ferro consolidando os negócios acima de 123,75, que é o topo anterior. Excelente movimento. Deve impactar bem as ações ligadas, eu chamo as metálicas aqui no Brasil. E o petróleo, se eu operasse petróleo, eu faria um trade na ponta compradora, nem que seja para guerrilha. Entendo que vai repicar, mas o petróleo em queda ele tem a vantagem que arrefece a inflação, mas penaliza as empresas ligadas a ele diretamente, por isso que nós não temos exposição nem aqui nem no exterior ligada ao petróleo. E títulos americanos de 10 anos, novamente se aproximou da média de 5 e sentiu. Não tem força compradora, nada disso, pelo menos nesse momento. E bolsas americanas abrem às 11h30 a partir dessa semana. Não estão negociando ainda, mas a gente percebe o fechamento de ontem francamente comprador. S&P, anteriormente Nasdaq, também Dow Jones. O índice VIX continua em queda, sem sinal de fundo. EWZ está caindo 0,16 no pré-mercado, mas viés altista. Rompeu um canal de boas proporções, deve corrigir no meio do caminho, mas a inclinação é de alta. Eu não quero ser, pessoal, pretensioso nem arrogante, parecer autossuficiente, sabe? Aquela empáfia que muita gente... Eu sempre sou muito cuidadoso para ter uma postura bastante equilibrada e humilde, serena. Mas outubro é mês de alta, né? Novembro, não... abre caindo, entra a força compradora. Eu tenho o hábito, claro, de olhar petróleo, minério, Xangai, futuros americanos de madrugada. Esse mês nem estou fazendo isso, né? Estou aproveitando o tempo para fazer outras coisas, então eu nem estou preocupado de verdade assim com os futuros de madrugada ou com como é que o mercado vai abrir. Abre caindo, recupera, se abre subindo, mantém. Novembro é mês verde, é o mês da Fênix, né? Então é um mês para ter mais qualidade de vida, serenidade. Lembra que eu falei, por exemplo, em algum tempo atrás, agora é época de trabalhar duro, acompanhar o mercado de perto, foco, disciplina. O novembro é o mês de desfrutar, né? Para quem teve disciplina, trabalhou, é o mês de fazer dinheiro, é o mês de desfrutar, né? As posições montadas, nós fizemos giro em agosto, realizamos lucro em diversas ações, depois realocamos. Então essa que é a palavra de ordem. Então, Bolsa do Reino Unido recuando provavelmente para formar um pivô. Nós temos um engolfo, apesar de ser um candle verde ontem, uma queda de 0,39 na Bolsa de Paris e fechamento de gap. Índice DAX na Alemanha também respeitando médias que estão bem próximas. E promessa é dívida, eu falei que eu faria um estudo. BPAC é uma ação que muita gente carrega, pessoas físicas. Eu falei que eu faria um estudo também semanal e mensal, então prometi, vou fazer. BPAC, vejam, é praticamente 3 soldados brancos no semanal. CLTB rompida deve continuar impulsionando os preços. E o mensal de BPAC, a gente já tem 12,13% de alta e um provável pivô de alta no mensal ao romper 34,48 logo menos. E vejam, o IBOV, o gráfico mensal, apesar de ser dia 8 somente, a gente percebe que respeitou a média, quase se aproximou da de 21, rompeu a de 5, a gente já tem 5,57% de alta. Então quando eu falei 9%, que era a minha aposta para o mês, acharam que eu era maluco, eu vou acertar. O Traderson vai perder, meu filho e o Johnny também. Vai superar 9%, que foi a performance de junho. E eu vou acertar, esse jantar eu vou ganhar. Então, tem espaço ainda para subir. Então, MME, que mede fluxo para mercados emergentes,
sugere o mastro bandeira. DXY, dólar contra uma cesta de moeda, especialmente N e euro, respeitou a parte baixa. Essa mistura de canal aqui com alargamento e não tem nenhum sinal de fraqueza de topo. Ativos fixos, Vale é ouro. A ideia é que a Vale supere a máxima recente de 71,80 e continue subindo. Essa é a nossa expectativa. A Sambi 11 também. Rompeu com propriedade, autoridade 28,44. A máxima do dia 25 de outubro. E a Petrobras, penalizada pelo petróleo, o ponto-chave no gráfico é 34,49, porque ela acionou um pivô de baixa na perda desse patamar. O que nós podemos fazer traçar uma linha de tendência de alta, pode ser um bom ponto de apoio. Está operando sobre ela nesse momento e vencer como resistência 34,49, provavelmente voltará a subir. YouTube 4 reagiu bem ao balanço ontem, assim deve seguir. Movimento lento, porém direcional, é a minha expectativa para a YouTube 4. Pessoal, vocês que às vezes acham a bolsa uma atividade difícil, às vezes a pessoa, eu não sei, eu não vou julgar aqui, mas dependendo da rotina que a pessoa tem, todos os negócios que eu tive, eles foram bem sucedidos. E eu fui bem também nas empresas que eu trabalhei. Agora, nenhum desses trabalhos foi fácil. Longe disso. Né? Para ganhar melhor na época da indústria, tinha que fazer hora extra, tinha que viajar. Não era fácil, tinha que estudar sempre. E não havia essa facilidade com a internet que tem hoje para pesquisas, tinha que ir atrás de manual, de alguém que conhecia os equipamentos. Hoje, por exemplo, eu tenho atividades no setor imobiliário. Cara, você faz a vistoria, fica a pendência, aí as contas de... Aí, por exemplo, você já está ajudando alguém da família, ou vender um imóvel, vai alugar. As contas de gás, por exemplo, e luz, na mão dos inquilinos. Aí você pergunta para a imobiliária, deixaram ou não deixaram? Pô, mas estava na mão deles. Em que momento, né, se perdeu, esqueceu? Sempre as pessoas esquecem das coisas. Aí fica a pendência, o cara, eu não vou reformar não, faz aí 3 orçamentos. Aí vai você fazer 3 orçamentos, apresentar, vai com as empresas, aí tem um detalhe, a empresa não faz, porque ele não trabalha com marcenaria. Muitas vezes você vai comprar um imóvel, te falam que a documentação está X, mas está Y. Então, eu acredito ainda que a bolsa é mais fácil que atividades na indústria, no comércio, em serviços, setor imobiliário, empreendimento de forma generalizada, ou um trabalho CLT. Né? Agora, a bolsa não é para todo mundo, por envolver risco. Então, novamente, o meu conselho sincero e verdadeiro. Quem amargou prejuízo nesses últimos meses, não achou a bolsa uma boa experiência, logo menos você vai entrar numa fase de lucro, se já não entrou. Surfa essa fase, cai fora e deixa quem quer trabalhar tranquilo. Isso eu estou falando de professores, influencers, pessoal de sala de corretora, é que eles não têm coragem de falar isso e não podem falar isso, senão eles são demitidos. Eu posso, que eu sou independente. É uma das vantagens. Porque tem pouca gente chata, mas que tumultua muito. Por isso que muitos professores desistem no meio do caminho. Né? Então surfa a tua onda, você vai ganhar dinheiro, depois deixa quem quer trabalhar tranquilo. Porque tem muita gente que acompanha os trabalhos. Aqui nós temos um trabalho humilde na Top Traders. Diariamente, somando todas as redes sociais, pelo menos 1.200, 1.300 pessoas de forma individual acompanham nossos trabalhos. 1.500, às vezes 2.000 pessoas somando o cenário. O cenário chega a muita gente. Eu estou falando pelo menos que lê o cenário e acompanha mais uma rede, ou Telegram, Instagram, ou YouTube. Eu atingo, digamos, em média 1.500 pessoas por dia. Tudo que a gente põe no Telegram, que não é uma rede social muito popular, 600, 700 pessoas visualizam. Então, 1 ou 2 pessoas, né, eu nem estou falando do meu caso específico, de ideias que eu troco com colegas, não podem atrapalhar todo um processo.
Então Itaúsa segue em alta, essa é a ideia, um ativo muito procurado, sendo ela de guarda. Bradesco nós temos em carteira, a gente nem pensa em vender Bradesco antes de R$17, talvez 18. BBS3 deve ser um caminhão subindo a ladeira daqui até o fim do ano de forma contínua, rompeu um pivô a 50 com 28. E B3SA3, ação que eu não morro de amores por ela, mas tem um padrão da alavanca, um W rompido. Quem pretende realizar lucro no curto prazo, eu acho que R$14 é uma boa região. Muito bem. Imob, em setor imobiliário, decolou. Ombro, cabeça, ombro invertido, pivô, tem espaço para subir. O próprio IMAT está subindo a partir apesar da fraqueza do petróleo, cumpriu aqui a simetria em U. O desafio é romper 5565. Próximo objetivo 5650. O IFNC, índice setor financeiro, um dos capitães do movimento buscando essa LTB. Não vai ser fácil passar, só que vejam, 12,052 com 94 é um ponto importante também. Forma uma dupla resistência. Qual que é a vantagem disso? Uma dupla resistência rompida, ela se torna suporte. Inversão de polaridade da análise técnica. Índice de energia rompeu o pivô, também caminha rumo a essa LTB. E o índice de consumo. Lembra que eu falei para vocês? Porrada, pausa, duplica. Já está duplicando. Né, a barra de ignição. É uma barra elefante? É, dia 3. Por quê? Porque ela é ampla. Barra elefante é a mesma coisa de Marubozu. Por que ela é de ignição? Ela parte das médias. Na minha visão, por todos os estudos que eu faço, experiência que eu acumulo em 21 anos de bolsa, a barra de ignição realmente forte e vingadora é aquela que parte das médias. Ok? Small 11 ofereceu rara oportunidade individualmente com o martelo do dia 31 em conjunto com o candle do dia 30, arame de fundo, mulher grávida em japonês, rompimento falso de 92 com 96, acionou uma resistência importante a 98 e rompeu uma cunha para o alto e avante. Não é diferente a nossa expectativa com o BOVA11. O TradingView, se não faz o procedimento que eu comentei, ele trava mesmo que pouco. O BOVA11 está rompendo esse batalhão de resistência a 116,10, 116,04, 116,03, 116 bola a bola e rompendo também o canal. Então a próxima parada 118,80. E Bovespa em dólares, também dando continuidade ao movimento, mira essa linha que conecta aos topos traçada em roxo. Professor, por que Casas Bahia está subindo tanto? Primeiro, porque os dados do varejo vieram bons. E segundo, eu vou até colocar essa matéria depois lá no Telegram. Acho que faz sentido. FIDIC está em fase pré-operacional e buscará a captação de 600 milhões até 1,5 bi. A estruturação e gestão do FIDIC está sendo conduzida pela Polígono Capital e administração pelo Banco BTG Pactual. O Grupo Casas Bahia informa sobre a estruturação do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, FIDIC, com o objetivo otimizar a operação de crediário da companhia. Segundo a empresa, o FIDIC encontra-se em fase pré-operacional e buscará uma captação inicial de 600 milhões. Após essa primeira captação, o FIDIC poderá contar com aportes adicionais, chegando a um capital total de 1,5 bi. Então, esse movimento para nós não é novidade, também com toda a humildade aqui. Nós já havíamos comentado, né, que havia um alvo, e até eu expliquei por quê. Então, primeiro, o desafio realmente é passar essa região de 0,65. Ela deve conseguir, porque acionou um pivô rompendo 0,57. E qual que é a próxima parada? 81 centavos
A gente espera para o curto prazo que busca 81 e acima de 81 ela abre espaço para 0,92. Então, Casas Bahia vai subindo e se recuperando. O Ibov eu já havia comentado anteriormente, então essa semana objetivo 121 mil pontos na sexta, semana que vem na sexta-feira 123.009. O mini índice fez o movimento que a gente comentou, primeiro racional no Telegram, Bingo e os dois racionais aqui do YouTube também. Então deve encostar nos 121 mil pontos à tarde. E o mini dólar, nada tão interessante para uma compra, para uma venda, a venda boa foi lá em cima. A gente quase pegou, vida que segue, os repiques são intraday, não tem nenhum sinal consistente de fundo, a mesma leitura para o DI. E o milho, ele continua nos passando aqui uma ideia de que acionará um pivô de alta no rompimento de 65,16. E eu vou aqui traçar uma linha de tendência no milho futuro, que é um divisor de água assim, entre a compra e a venda. E temos um provável padrão da alavanca e também um triângulo. Um forte abraço a todos, muito grato. Faltou aqui o pedido da Patrícia. Bom dia, professor. Hoje teremos o resultado da Viva. E impressionante a expansão desta empresa no número de lojas. É verdade. Pode analisar, por gentileza. Excelente negócios a todos. Obrigada. Então vamos lá, Viva 3 é mais uma ação que estava no nosso portfólio e nós realizamos lucro, um excelente lucro em agosto. Um dos presentes de aniversário da minha filha foi uma peça da Vivara, ela escolheu, usou recentemente, muito bonita. Primeiro, nós acertamos a saída em agosto, acho que é inconteste isso praticamente na máxima, como ocorreu com diversos ativos, que a gente realizou lucro, e realmente a Vivara ela tem uma configuração de compra. É uma ação, por exemplo, para quem pensa em médio prazo, horizonte de 6 meses, 1 ano, é uma ótima alternativa, na minha visão. A gente tem hoje um horizonte um pouco menor para as operações. Então, Vivara, ela teve aqui os candle gêmeos fora da banda, dentro da banda, entre 30 e 31 de outubro. Ela recuou, acionou um pivô a 26,85, barra elefante, partindo das médias, situação absolutamente de compra. Então, obrigado Patrícia, João, Jack Lee, Eduardo, Thiago e Carlos Henrique, que enobreceram a nossa gravação. Sejam sempre bem-vindos. Top Traders, a casa do investidor. Uma ótima quarta-feira a todos.